Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e nessa aula daqui a gente começa a colocar a mão na massa. Primeira coisa que você vai fazer é criar uma pasta, separar uma pasta aí no seu computador para a gente criar os arquivos durante as próximas aulas. Eu criei uma pasta aqui HTML Code, vou criar uma nova pasta aqui chamada aula e aqui dentro eu vou colocar os meus arquivos. Uma vez que eu criei isso, eu posso ir lá para o VS Code para abrir essa pasta por lá. Aqui com o meu VS Code aberto, eu tenho a opção de vir aqui Open Folder, abrir pasta, ou eu posso vir em File, Open Folder, abrir pasta. Qualquer um dos dois vai te abrir a opção de ir lá selecionar a pasta que você criou. Com minha pasta selecionada, eu aperto em Open, e aí você já vai ver que você abriu a sua pasta aqui, ó. Vai estar aqui escrito o nome da pasta que você criou. Se aparecer alguma mensagem perguntando se você confia, né, se você trust nos autores daquele arquivo ali, você vai dizer que sim, a pasta que você acabou de criar, e ele vai te dar todo o acesso. Beleza. Uma vez criado, posso clicar aqui para criar um novo arquivo, ou clicar com o segundo botão New File, ou ir lá em cima, New File, tá? Vou fazer isso aqui, vou criar um novo arquivo, e agora eu vou nomear esse arquivo aqui, salvando ele, ó. Posso vir aqui em Save, e ele vai perguntar qual o nome que eu quero dar para esse arquivo. Eu vou dizer que é index.html. E a gente já sabe por que index, né? Se você não sabe por que o nome desse arquivo é index, você precisa voltar nas aulas lá do primeiro módulo. Beleza, com o nosso arquivo já selecionado, a gente vai começar a criar a nossa primeira página web. Para a gente começar a criar a primeira página web, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dizer para o navegador como que ele tem que interpretar essa página. E para isso a gente vai criar uma parada aqui que é bem semelhante a uma tag, mas não é exatamente uma tag. Ela vai ser menor que, exclamação, doctype, e eu vou passar aqui do lado HTML. Quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo para o meu navegador que todo o resto que tiver nessa página, ele precisa interpretar como HTML5. Basicamente, todas as páginas modernas que você vai pegar para fazer do zero ou para dar manutenção, modificar alguma coisa, já vão ser assim, vai ter esse doctype HTML. Mas pode ser que você veja algo nesse estilo aqui, ó, um pouquinho diferente, tá? Aqui ele está dizendo que ele está usando a versão 4 do HTML. Então, se isso aqui estiver indicando simplesmente HTML, é a versão HTML5. Se tiver qualquer outra coisa, é uma versão anterior. Provavelmente você não vai ver, mas é importante que eu fale que isso daqui existe. Beleza, agora que a gente já indicou como que o navegador vai ter que interpretar o nosso arquivo HTML, a gente pode começar a criar a estrutura dele. E basicamente toda página que você for criar e que você for ver por aí, ela vai ter pelo menos esses 3 elementos aqui que são elementos muito importantes. Vão ser o elemento HTML, o elemento head e o elemento body. Esses elementos aqui formam a estrutura básica do HTML. O que é cada uma dessas coisas? Bem, a tag HTML, ela diz onde começa e onde termina a sua página, tá? A tag head, ela vai ser importante para indicar tudo que o navegador precisa saber para carregar sua página corretamente. Inclusive é aqui que você vai indicar, por exemplo, aquele título que ele vai mostrar lá na aba, ou aquele ícone que ele mostra lá quando você acessa uma página. Já no body, vai entrar tudo que você precisa mostrar para o usuário dentro da página. Então todo o teu texto, todas as suas imagens, tudo que você precisa criar que vai aparecer para o usuário dentro da página, vai entrar aqui dentro do body, tá? Então, essa é a estrutura padrão, e aqui a gente já vê que a gente tem uma hierarquia. O que isso quer dizer? O HTML aqui ele vai ser a tag principal. Ela é a tag que todas as outras tags vão estar dentro dela, tá? Dentro dela, então, a gente tem aqui o head e o body, ou seja, a cabeça e o corpo da sua página, tá? Head em inglês é cabeça, body é corpo. Se a gente olhar, tanto a tag head quanto a tag body, elas estão dentro da tag HTML. Quer dizer que essas duas tags, elas são filhas do HTML nessa situação aqui. Mas a head e a body, elas estão no mesmo nível. Então quer dizer que elas estão no nível de hierarquia de tags irmãs, né? Elas estão ali no mesmo nível. E essa é uma nomenclatura que a gente precisa se acostumar, que a gente vai usar bastante aqui, tá? Tag filha, tag pai, tag irmã, tá? Isso quer dizer em qual nível que ela tá. Por exemplo, a gente pode ter uma tag título
que ela vai estar dentro de body. Então ela é filha de body, logo body é pai da tag de título, beleza? Então é mais ou menos assim, a gente sempre vai falar sobre isso. Outra coisa também para você já ir se acostumando é que eu vou usar muitas vezes tag e elemento como se fosse a mesma coisa, tá? A gente já aprendeu a diferença, o que é um elemento, o que é uma tag, mas durante as aulas aqui você vai me ver falar às vezes elemento, às vezes tag, o elemento body ou a tag body, e dependendo do contexto pode ser que eu esteja falando exatamente sobre a mesma coisa. Para ficar mais claro tudo isso que eu falei aqui, a gente tem essa imagem aqui, onde o doctype lá no início diz qual que é o tipo do documento, isso aqui sempre vai estar presente numa página HTML. O HTML, ele indica o documento em si, né? Tudo que vai ter ali dentro vai fazer parte de compor o que é a nossa página. E ali dentro dele, ó, como filho, a gente tem o head e tem o body, que estão no mesmo nível. Então eles são elementos ou tags irmãs aqui, tá? Tudo que entra dentro do head, ele vai para o cabeçalho do documento, ele não é visível. Ele vai servir para indicar o título, a imagem que aparece lá em cima, coisas que podem aparecer fora da página, mas ainda no navegador vão entrar aqui no head, e coisas que não vão aparecer de forma nenhuma, mas vão ser importantes para o teu navegador saber como modificar ou como ler corretamente todo o conteúdo da página. E o conteúdo em si da página, aí sim, ele vai estar aqui dentro do body. Body é o corpo do documento. Todo o conteúdo vai estar presente ali. Então, beleza. Nessa aula a gente já entendeu a estrutura básica do HTML. A gente sabe que toda página HTML vai sempre ter essas três tags aqui, HTML, head e body. A gente aprendeu também um pouco sobre hierarquia de elementos, que um elemento pode ter um filho ou pode ter um pai, né? E a gente já sabe agora o que isso quer dizer. Então acho que por essa aula aqui é só. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Valeu!